Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Edson Carli e esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda, o programa feito para você, onde a gente vai discutir um monte de coisa legal, vai responder pergunta e tudo mais. Com a pergunta de hoje, que é de Juliana. Mais uma Juliana conosco aqui. A Juliana pergunta o seguinte: o que é o tal lugar de fala? Vamos falar do lugar de fala. Mas antes disso, eu quero te agradecer. A sua audiência cresce a cada dia. Muitíssimo obrigado. Seja aqui na Rádio Cloud Coaching, onde as coisas funcionam muito bem, seja lá no nosso canal do YouTube, no Comportadamente. Já passou por lá? Já deixou teu like? Já se inscreveu? Tem muita coisa bacana acontecendo lá. Então não esquece de se inscrever lá, tá? E trazer as coisas aqui para dentro. Edson, eu não tenho tempo de ficar olhando, tal, não sei o que, não tem problema nenhuma. Tem a nossa rádio que você pode ouvir, tem os agregadores de podcast. E se você é uma pessoa mega ultra blaster ocupada do mundo profissional, estamos também no LinkedIn. Entra lá no perfil do Edson Carli no LinkedIn, que você vai encontrar muita coisa bacana lá, as nossas dicas, os nossos vídeos, cópia do nosso programa, tem tudo lá dentro. Tudo vai ajudar você nesse caminho. Mas vamos voltar aqui à questão da Juliana. O que é o tal lugar de fala? Bom, maravilha. Eu gosto dessas coisas, desses temas que vão pegando, né? Então a gente vai crescendo, ele nasce ali meio que num gueto, e aí ele vai crescendo, tal. Então o lugar de fala é um deles. A gente ouve muito falar do tal do lugar de fala. Tem outra gíria que se usa muito agora, que é sobre isso, né? Então é muito legal a gente pensar e trabalhar esse conceito para entender o que é o lugar de fala. Mas antes de falar do lugar de fala, eu quero voltar lá no tempinho dos nossos avós. Lá no tempinho dos nossos avós. Eles já falavam de lugar de fala, mas de uma maneira mais inteligente. Eles falavam pra gente assim: olha, isso aí não é da sua conta. Olha, quem é você para dar palpite nisso aqui? Lugar de fala está relacionado com isso. Com onde você está e se você tem condição de falar sobre aquilo. De maneira geral, o termo lugar de fala, ele nasceu para falar de legitimidade. Então, por exemplo, se você já me viu nas mídias sociais por aí, você já viu meu biotipo. Eu sou um homem de 58 anos, tenho barba, minha barba é branca, né? Sou casado, tenho filho, aquela história toda, tal. Então eu não participo muito das minorias, eu não posso ser qualificado como uma minoria. Então, quando eu for falar sobre racismo, é difícil para mim. Eu posso falar como um estudioso, mas eu não posso falar com empatia. Eu não sou negro, eu não sofri racismo na pele. Ponto. Então eu não posso falar. Eu também não tenho minha orientação sexual. Eu sou hétero e sou cis. É isso aqui. Eu me identifico com o gênero que eu nasci e tudo mais. Então eu também não consigo falar sobre isso. Então várias coisas não me dão lugar de fala. Eu preciso falar com propriedade sobre determinados assuntos. Mas não é só nesses temas mais polêmicos que a gente fala, que a gente usa a expressão lugar de fala. Vamos pensar nos nossos relacionamentos. Afinal de contas, o Carly Me Ajuda para falar sobre relacionamento. A Juliana quer ouvir sobre isso. Dentro da empresa onde a gente trabalha, no nosso grupo de amigos e tudo mais, também existe o lugar de fala. Exemplo, eu atendo muita gente aqui onde eu trabalho, que é a Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. Um lugar muito bacana. Depois vocês podem procurar lá, é bem interessante. Mas aqui na academia a gente trabalha muito com mentoria para executivos e tudo mais. Pensa comigo se você já passou numa situação como essa. Você tem um colega, uma colega, que trabalha na mesma empresa que você, ou frequenta o mesmo clube que você, e etc. E, de alguma maneira, discorda de algumas regras, que sejam regras culturais, seja governança, seja compliance. Eu discordo disso aqui. Não acho que esse tenha que ser o caminho correto. E ela vai lá e manifesta esse desacordo, a forma de ver, e fala, não é assim, bababá, e cria uma rebeldia. Bacana. Será que essa pessoa tinha lugar de fala? Cabe a ela julgar se está certo ou errado? A forma de fazer a manifestação está certa ou está errada? Então, e relembrando que aqui o conceito que eu falo de certo e errado é adequado e inadequado, né? É adequada a posição que ele falou? Não, talvez não.
Provavelmente existe um canal de ética, existe uma forma de você se comunicar, existe um jeito de você se posicionar, que é a cadeira que lhe é designada. Então, eu posso dizer, olha, eu não concordo com aquela regra, mas tem um protocolo para isso. E o protocolo lhe dá lugar de fala. É assim que funciona. Outro exemplo mais próximo e mais simples. Imagine que você está num restaurante. Uma coisa básica, você está num restaurante. E naquele momento, algo o desagrada. Ou a desagrada. Algo desagrada. Pode ser uma demora, pode ser um ruído excessivo, pode ser a música. Você pode ficar de pé e fazer um discurso sobre isso? Não, você é cliente. Você é cliente, mas você não é dono do estabelecimento, você não é uma autoridade para fechar aquele estabelecimento. Ou seja, o seu lugar de fala é o lugar de fala do cliente. É privilegiado? É, o cliente tem sempre razão, etc, etc. Mas como você tem que fazer? Levantar a mão, chamar quem tem que chamar o maître, chamar o gerente, e se colocar na sua cadeira. A partir daí, dentro desse seu lugar de fala, você consegue se posicionar adequadamente. O melhor de tudo, o seu comportamento dificilmente será criticado, porque você está exercendo o seu lugar de fala. Então, encontre o seu lugar de fala, pense na forma como você vai atuar. Cabe a você, você está na posição de julgar, você está na posição de criticar, você está na posição até de elogiar, mesmo até um elogio pode ficar fora de contexto, e aí criar um enorme problema, porque ali não era o lugar. O jeito de falar não era esse. A sua posição não era esse. Então, perceba-se. E tudo isso, lugar de fala, nada mais é do que um fundamento básico da inteligência comportamental. Entenda o ambiente, entenda as regras do jogo, entenda o conceito do pode e não pode. O que é adequado, o que não é adequado. Quando você entende isso, e você se posiciona, viu, Juliana? Quando você olha para isso, você consegue identificar claramente o seu lugar de fala. E no seu lugar de fala, Juliana, você vai ser imbatível, Juliana. Dentro do teu lugar de fala, você se posiciona, você é forte, você consegue. Outra palavra super moderna agora, você se empodera, né? Empodera nada mais é do que exercer o seu poder, né? Poder é a habilidade que eu tenho de alterar o comportamento de outro. Então, eu consigo exercer o meu poder estando adequadamente na posição que me permite falar, que me permite julgar, que me permite dar feedback, que me permite aconselhar e uma série de outras coisas. O lugar de fala, ele é um lugar tranquilo, ele é um lugar garantido, ele é um lugar que me dá suporte. Ufa, né, Juliana? Quanta coisa! Mas é isso, lugar de fala é isso. Antes de mais nada é isso, porque às vezes a gente pensa, como no caso que eu citei aqui, né? Porque eu não sou uma minoria, porque eu não sou oprimido ou coisa desse tipo, eu não tenho lugar de fala. Não, tem sim. Tem sim, basta encontrar o seu lugar de fala. Você é uma cidadã, você tem as suas relações familiares, você tem o seu nível de entendimento, você é estudante, você sei lá o que você tem. Encontre as suas características e fale, não, dentro desse contexto aqui, dentro desta forma, sim, eu posso me manifestar. Sempre com empatia, sempre com cuidado, sempre com delicadeza e, acima de tudo, com educação, né? Educação, inteligência e tudo mais. Coloque-se sempre numa posição de destaque, olhando por fora, olhando o ambiente. Não fique no meio do tabuleiro, não fique tentando discutir. Né? Existe um hack chamado hack do tabuleiro dentro da inteligência comportamental. Aliás, eu vou fazer uma sequência de vídeos só pra gente aqui, só falando dos hacks. O hack do tabuleiro, que é ponha-se na posição de jogador, não se ponha na posição de peça. Porque aí você se sente oprimido, se sente pressionado, se sente desrespeitado, etc, etc. E é difícil manter o nível intelectual, manter a inteligência fazendo isso. E na dúvida, Juliana, faz o que você fez. Manda seu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com, que nós vamos juntar todos esses e-mails, vamos analisar. A gente responde tudo que chega para nós. Não gosto, não sou do e-mail, sou mais moderno, tal. Não tem problema não. Entra nas nossas mídias sociais e comenta. Deixa comentário lá que nós vamos responder com muito carinho e muita dedicação. Esse é o Carly Me Ajuda, programa feito para você, para te ajudar a sair dos seus enroscos aí. Eu fico por aqui, um grande abraço para você e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli.
Se ligue, o programa Carly Me Ajuda com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.